Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem são os guerreiros que passaram a semana inteira aqui escutando o Padre Tiago? Quem veio todo dia da semana? Isso, tudo bem, louvado seja Deus, né? A irmã na condução da oração, né, trouxe o resumo de fato daquilo que nós ouvimos aqui ao longo dessa semana, né? Não poderia ter dia mais especial para concluirmos do que o dia da conversão de São Paulo. Depois nós vamos poder ler o testemunho que ele dá da própria experiência e vamos ver também no final dessa formação um pequeno trecho do filme, né? Paulo, Apóstolo de Cristo. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas valeria muito a pena assistir. Nós vamos ver um trechinho também para exemplificar tudo o que nós ouvimos aqui ao longo desses dias. Bom, nós estamos dentro da inspiração catecumenal da catequese. Nós vimos o primeiro tempo do pré-catecumenato, depois vimos o catecumenato com as suas 3 fases: profissão de fé, Pai Nosso e mandamentos e sacramentos. Hoje nós vamos ver o terceiro tempo e o quarto tempo, né? A purificação, iluminação e a mistagogia. Bom, o tempo do catecumenato se encerra com a fase dos sacramentos, né, no primeiro domingo da quaresma do ano seguinte, de início daquela fase dos sacramentos. Então, estudamos, mergulhamos, conhecemos, experimentamos tudo sobre os 7 sacramentos, a liturgia da igreja durante um ano. Esse um ano vai ser concluído com o rito da eleição. O rito da eleição acontece no primeiro domingo da quaresma. No primeiro domingo da quaresma daquele ano, nós começamos também o tempo da purificação. Veja, eu quero pedir assim que vocês estão atentos a semana toda, mas esses 2 últimos tempos, eles são desafiadores, mais do que os anteriores. Porque aqui, o catequista, ele tem que construir o encontro, promover o encontro. Não tem subsídio, não tem apostila, não tem nada disso. Um material para que você se baseie, e vocês vão entender por quê, né? Para poder construir aquele encontro. Então veja, o que é o tempo então da purificação e da iluminação? O tempo de purificação e iluminação dá acabamento à preparação anterior, na medida em que está mais relacionado à vida interior. Busca que o eleito, o catequizando, adquira um profundo sentido de Cristo e da Igreja, para que existencialmente possa perceber o mistério da salvação revelado em Cristo e presente em sua Igreja. Quando eu li isso daqui, eu entendi que o tempo da purificação e iluminação, que é aqui no máximo 3 meses, de 3 a 4 meses, tá? Não é um ano como as outras fases, de 3 a 4 meses, eles são para serem vividos como se fosse um grande retiro. Um grande retiro. É mais do que catequese. Nós vamos convidar os catequizandos semanalmente, como nas fases anteriores, a mergulhar na vida interior. O que é a vida interior, gente? A vida de oração. E qual que vai ser o conteúdo desse grande retiro? A purificação, ela acontece durante os domingos da quaresma.
Então, olha lá, como fazer, né? Vamos lá, antes de eu entrar na questão dos domingos, né? O tempo de purificação inicia-se, então, no primeiro domingo da quaresma com o rito da eleição. Na data, horário e local marcados semanalmente pelo catequista, os catequizandos se reúnem para refletir, celebrar e aprofundar o conhecimento sobre os textos bíblicos da quaresma. Então, o tempo da purificação, o conteúdo desse momento é a reflexão, a celebração e o aprofundamento dos domingos da quaresma. Então, olha lá. Aqui estão os 5 domingos da quaresma com os seus respectivos evangelhos. Vejam bem, vocês sabem que o ano litúrgico é dividido em ano A, B e C. Na purificação, nós adotamos os evangelhos do ano A, independente do ano em que nós estejamos celebrando. Por que os evangelhos do ano A? Porque os evangelhos do ano A, eles são propostos justamente para a iniciação à vida cristã. Os evangelhos do ano A, eles são específicos para aqueles que se preparam para a iniciação à vida cristã. Batismo, crisma e a primeira comunhão. Então, eu coloquei aqui os evangelhos do ano A. Isso vale para o tempo da purificação. Da iluminação, nós seguimos conforme o ano litúrgico. Ano A, ano B, ano C. Vocês vão ver logo mais que na iluminação vão estar os evangelhos do ano que nós estamos, o ano B. Então, esses textos vão ser o conteúdo da reflexão da catequese naquele período. Então, o catequista vai tomar esses textos e vai preparar um encontro de espiritualidade com os seus catequizandos a partir desses evangelhos. É como se fosse um retiro, gente. Um retiro. Você vai preparar um retiro para as suas crianças. Por quê? Porque aqui ela está nas vésperas de receber o sacramento da primeira comunhão. Nas vésperas. Depois do tempo da iluminação, ela já vai ser, já vai receber o sacramento. Já vai coroar com o sacramento da primeira comunhão. Tá? Agora vejam, eu vou comentar esses evangelhos, tá? Brevemente, cada evangelho desse, para que nós percebamos a relação deles com a iniciação à vida cristã. Né? Então, no primeiro domingo da quaresma, nós refletimos sobre a tentação de Cristo no deserto. O que eu gostaria de sublinhar nesse evangelho? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é submetido a um plano divino para justificar, salvar, redimir o ser humano. Este plano reproduz as mesmas condições das causas da nossa queda original. Então, prestem atenção, eu vou ler, não está aí no slide, mas eu trouxe aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa leitura. É uma explicação de São Gregório Magno. Ele vai fazendo uma comparação entre aquilo que Jesus vive no deserto e aquilo que nós vivemos lá na nossa primeira queda, nossos pais Adão e Eva. Então vejam, Eva é tentada quando ela esteve sozinha, sem o seu marido. Cristo também é tentado quando está sozinho no deserto. Tudo que eu vou ler, isso daqui está como pano de fundo. Este plano reproduz as mesmas condições das causas.
da nossa queda. O deserto em que Jesus fora tentado, disse que geograficamente fora o lugar da narrativa do bom samaritano. Lembram do evangelho do bom samaritano? Que fora ao encontro daquele homem caído pelo caminho. Então veja que aqui está relacionando 3 momentos da Escritura. Esse homem caído pelo caminho é a imagem de Adão, que foi saqueado pelo diabo. Então, Jesus está no mesmo lugar geograficamente em que o bom samaritano encontrou aquele homem caído que reproduzia a nossa primeira queda lá do livro do Gênesis. Então, Cristo está no mesmo lugar. Era conveniente, pois, que Cristo vencesse o demônio no lugar em que o demônio, figura da serpente, tinha vencido o primeiro homem. O inimigo antigo tentou o primeiro homem pela gula, não foi? O fruto é verdade que Deus proibiu vocês de comer, né? Então veja, o inimigo antigo tentou o primeiro homem pela gula, quando insistiu que comesse do fruto proibido. Por isso, a primeira tentação de Cristo também está ligada à comida. Disse que essas pedras se convertam em pães. Por que a primeira tentação está relacionada à comida? Porque lá no princípio a queda se deu pela comida, pela gula. O inimigo antigo tentou o primeiro homem pela vanglória, quando lhes disse: sereis como deuses. Por isso, a segunda tentação de Cristo está ligada à vanglória, quando diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O inimigo antigo tentou o primeiro homem pela avareza, quando lhe disse: conhecereis o bem e o mal. Ambição excessiva pela grandeza. Por isso, a terceira tentação de Cristo é pela avareza de grandeza, que diz: tudo isso te darei. Percebem a relação entre a nossa queda e a nossa salvação? Por isso que a quaresma começa com esse evangelho, para a gente fazer memória da nossa queda original e ao mesmo tempo compreender a maneira pela qual Deus quis nos salvar. Então, o demônio derrubou Adão, o primeiro homem, com a primeira, a segunda e a terceira tentação, mas foi derrotado quando tentou o segundo homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, vocês não ficam de boca aberta com uma catequese dessa? É de São Gregório Magno isso, santo da igreja, é ele que explica dessa maneira. Agora veja, o que isso tem a ver com a nossa vida? Porque essa tradução para a nossa vida é fundamental. Nós não estamos falando que a semana inteira que é fé e vida, fé traduzida na vida, fé encarnada. Pois bem, o que isso tem a ver conosco? E nós, irmãos e irmãs, a pergunta que fica: nós queremos sair da tentação vitoriosos com Cristo ou derrotados como Adão? Porque essas tentações, elas continuam acontecendo aqui e agora, com cada um de nós. Então, o primeiro encontro, do tempo da purificação, vai tratar do quê? Das tentações. Ali os adolescentes, eles vão estar com 12, 13 anos, já entende, já tem completa consciência de tudo, ainda mais hoje, de tudo. Então nós vamos ajudá-los a refletir sobre as tentações e como vencê-las. Como que Cristo venceu o demônio no deserto? Ele venceu o demônio pela
humildade. Jesus, ele poderia usar da força para pisar na cabeça do demônio e destruir ele ali de uma vez por todas, mas ele não o faz. O que Jesus faz? Ele usa da palavra de Deus. Eu até pensei em ler os evangelhos, mas nós iríamos gastar bastante tempo, né? Então, mas nós temos fresco na memória, né? Como esses evangelhos, se ouve eles com muita frequência. Como que Jesus derrota o demônio? Pela palavra. Pela palavra. Para cada palavra que o demônio lança na vida dele, ele responde com a Escritura. E veja, ele não dialoga com o demônio. Ele lança a palavra de Deus para o tentador. Então, como que se vence? Com humildade, como Cristo, e não dialogando com o diabo. Jesus responde com a palavra de Deus, não com a sua aplicação na vida. Nós não podemos dialogar com a tentação. Nós não podemos dialogar com o demônio. Jesus não dialogou. Não podemos falar com o diabo. Se vence com a força da palavra e com humildade. Então, o primeiro encontro de catequese do tempo da purificação, nós vamos fazer esse retiro com as crianças. É um retiro de um encontro, viu, gente? Não um retiro, é de um encontro. 1 hora, 1 hora e meia, não sei quanto tempo dura o teu encontro com as crianças. Tá? Segundo domingo da quaresma é o evangelho da transfiguração. Neste evangelho, Jesus revela a sua identidade real para os 3 discípulos, que serão mais tarde as colunas, Pedro, Tiago e João, o núcleo, de modo que eles não duvidem quando o verem desfigurado. Eles o veem transfigurado na sua glória, para não se escandalizarem quando o verem desfigurado. Então veja, no segundo domingo da quaresma, nós vamos convidar os nossos catequizandos a refletir sobre a glória de Cristo. Então veja, no primeiro domingo, o combate, a luta contra a tentação. Mas esse combate e essa luta tem uma finalidade. A finalidade qual é? A glória. Então, no segundo domingo, nós temos um motivo pelo qual nós combatemos a tentação. A glória de Deus, a ressurreição. Jesus transfigurado no Monte Tabor mostra a glória da vida eterna. Então vejam, a quaresma trata-se de uma imagem da nossa existência. Primeiro, um tempo de combate, é esse mundo aqui. Esse mundo de combate, todo dia matando um leão, né? Existem momentos felizes, momentos de alegria, mas a maior parte da vida, já diz o salmista, né? A maior parte da vida é ilusão e sofrimento. A maior parte da vida é ilusão e sofrimento. A vida é um constante combate. Mas a vida não termina com o combate. Existe uma glória que nos espera, que é a glória da ressurreição. Vejam, na cena da transfiguração, aparecem Moisés e Elias para revelar quem é Cristo. Porque vamos nos imaginar, gente, no lugar de Pedro, Tiago e João. Eles vão enfrentar o Calvário, a cruz, o sofrimento, o Senhor deles. Obrigado. Água. Eles vão enfrentar o sofrimento de Jesus. Jesus quer prepará-los para que eles não se desesperem quando a cruz aparecer.
Então Jesus dá para eles um gostinho daquilo que está depois da cruz, para que eles não desistam quando a cruz aparecer, quando o sofrimento aparecer. Então Jesus leva eles lá para o Monte Tabor, para que Jesus mostre para eles quem Ele é, para revelar a identidade dele. E aparece ali Moisés e Elias. Por que essas duas figuras? Porque depois alguns vão dizer que Jesus é Elias, não é? Não tem? Alguns vão dizer que Jesus não é o Filho de Deus, é Elias que voltou, né? Então Elias está ali na transfiguração para Jesus dizer assim para os apóstolos: eu não sou Elias, Elias é aquele lá, eu sou o Filho de Deus. É essa mensagem que Jesus está dizendo. Por que Moisés está ali? Porque depois Jesus vai ser acusado de ser um transgressor da lei, não é verdade? E Moisés é o pai da lei. A lei judaica foi dada por Moisés. Então Jesus traz Moisés ali para a aparição para dizer: olha, a minha existência não contradiz Moisés, ele está comigo, eu não sou um transgressor da lei, eu vim na verdade para levar a lei ao cumprimento perfeito. Então Moisés dialoga comigo. Então, duas testemunhas para dizer quem é Cristo, mas a palavra cabal é a última testemunha, que é a voz de Deus, que diz: este é o meu filho amado. Pedro, Tiago e João tiveram essa visão. Moisés, Elias e Deus testemunhando que Jesus é o Filho de Deus. Estava tão bom que Pedro falou, né? Senhor, vamos construir 3 tendas, vamos ficar aqui, né? Aí Jesus diz: não, é preciso descer, né? É preciso descer a montanha. Então, gente, contempla-se Jesus glorificado para se enfrentar a cruz, para entender quem Ele é, para que eles tenham força para enfrentar o sofrimento. Pois bem, o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo, né? Ou vocês não sofrem? Não? Ninguém aqui sofre? Né? Só o padre que sofre? Ninguém sofre? Pois bem, gente, o Evangelho da Transfiguração quer nos lembrar que o sofrimento que a gente passa aqui vai passar. As dores que nós experimentamos aqui vai passar. As incompreensões que nós temos aqui desaparecerão. Porque o que nos aguarda é a glória. É a glória. Então nós vamos preparar um encontro com essa espiritualidade para as nossas crianças, para os adolescentes, para quem quer que seja que a gente estiver catequizando. Vocês acham que esse assunto é importante para todo mundo ou não? Pois é. Então vamos fazer um retiro, um encontro assim com as crianças, com os catequizando, preparando-os já para a primeira comunhão. Terceiro domingo. Gente, é uma riqueza, né? Eu fico maravilhado com isso aqui. Terceiro domingo é o encontro de Jesus com a samaritana. No encontro com a samaritana, ressalta-se em primeiro plano o símbolo da água, que alude claramente ao sacramento do batismo, nascente de vida nova para a fé na graça de Deus. Esta água representa o Espírito Santo, o dom por excelência que Jesus veio trazer da parte de Deus Pai. Vocês se lembram da reflexão que nós fizemos no primeiro dia, em que eu lembrava aquele evangelho, em que Jesus pergunta para os apóstolos: o que estáis procurando? E eu falei
do anseio, da procura do coração do homem. Todos nós temos uma procura dentro de nós, e essa procura, ela só vai se dar satisfeita quando se encontrar com Cristo. Então, aqui cabe a mesma reflexão. Aquela mulher, a samaritana, ela está ali na beira do poço para pegar água, mas no fundo, a sede dela é uma sede de amor. Porque Jesus começa um diálogo com ela, né? Nesse diálogo, Jesus pergunta para ela, qual é a pergunta que Jesus faz? Vocês lembram? Vai lá e chama o seu marido. E aí ela não pode chamar o marido, porque ela já tinha tido 5, estava no 6º, então não tinha como ela chamar o marido dela. Aqui tem algo bem interessante, né? Que os comentadores do Evangelho colocam. Ela estava no 6º marido e agora ela se encontra com o 7º marido, que é Cristo, o marido perfeito, o esposo perfeito, que vai completar a sua sede de amor, sua sede de amor. E ela tem então um encontro com Jesus, um encontro que muda completamente a sua vida. Então, aqui nós tocamos no símbolo da água, que é a água do Espírito Santo, a água do batismo. Aqui nós tocamos no ponto da conversão, porque essa mulher, depois que ela vê no diálogo com Cristo, que Cristo é o Messias, é o enviado de Deus, ela abandona o cântaro, aquele jarro que está na mão. Diz o Evangelho que ela abandona o cântaro e vai para a sua cidade para dizer aos samaritanos: eu encontrei o Messias, ele falou tudo sobre mim, ele me conhece, ele nunca me viu, mas ele falou tudo sobre mim. Gente, ela se encontrou com Jesus. Ela viu Jesus. E a sede do seu coração foi saciada. E fez dela o quê? Uma testemunha. Não é esse encontro que nós estamos falando desde o começo dessa semana catequete? A samaritana se encontrou com Jesus. Então, na terceira semana, nós vamos trabalhar essa espiritualidade. E aí, nós temos que usar a criatividade. Nós podemos fazer lá um poço, né? Os mais criativos podem até fazer uma cascata, né? Investir ali, né? E eu sei que com criatividade aqui nós não temos problema, né? Catequista, o dia que você disse assim, sim à missão, Deus assim deu uma porção dobrada de criatividade para você, porque precisa de criatividade. Então peça ao Espírito Santo para que Ele te dê criatividade para preparar esses encontros, gente. Mas lembrem daquele princípio que nós estamos trabalhando aqui a semana inteira. Isso daqui só vai ser verdade no coração do outro se primeiro acontecer aqui. Se eu fizer essa experiência primeiro. Então você vai preparar o encontro de catequese, você tem que pegar o texto bíblico e ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes, ler 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, até aquela palavra entrar no seu coração. Até você perceber, não, é esse ponto aqui que eu tenho que trabalhar. Porque veja, olha, Evangelho dos 5 ao 42, tem muitos versículos. Você trabalhar em 1 hora, né? Tem que centrar talvez num aspecto dessa leitura. E aí, o que escolher é o Espírito Santo quem vai apontar dentro do seu coração. É assim que eu preparo homilia. Eu leio 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Algo ali fala comigo.
e a partir dali eu desenvolvo a homilia. Então prepare o encontro de catequese com esse zelo, gente. Eu quero indicar para vocês, o Papa Francisco escreveu o ano passado todinho, às quartas-feiras, as catequeses de quarta-feira, foi sobre o zelo apostólico, o zelo na missão, o cuidado com a missão. É só vocês entrarem no site do Vaticano, gente, tem tudo lá. Vai lá na seção Audiências Gerais. Desde o ano passado, janeiro do ano passado, o ano todinho, toda quarta-feira, uma catequese sobre o zelo apostólico. Leiam, que vai ajudar a gente a ser mais zelosos com a missão que Deus nos confiou. Então, prepare com carinho os encontros, e que sejam encontros mesmo marcantes na vida daqueles catequizandos, tá? Esse é o terceiro domingo. O quarto domingo é o domingo do Cristo Luz do Mundo. É quando Jesus cura, o cego de nascença. Trata-se de um itinerário que gradualmente o leva a descobrir a identidade daquele que lhe abriu os olhos e a confessar a fé nele. É o Papa Francisco, é um comentário do Papa Francisco. Vejam, esse evangelho, gente, é, na verdade, um drama. Porque o cego, ele vai passando por fases de reconhecimento de quem é Cristo, tá? Então, os fariseus estão no meio de uma situação bem embaraçosa e não conseguem discernir e entender quem é Jesus. E paralelo a eles, a figura do cego de nascença também não consegue ver, não consegue discernir quem é Jesus. Mas ele passa por um processo de iluminação, de modo que ao final ele reconhece perfeitamente quem é o Senhor. No versículo 10, os vizinhos perguntam para o cego de nascença: como é que se abriram os teus olhos? Foi a primeira vez que perguntaram para ele. O cego responde: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e eu comecei a enxergar. Mas veja como que ele se refere a Jesus. Quem é Jesus para ele? Um homem chamado Jesus. No versículo 15, levaram o cego para os fariseus, que perguntaram como tinha recuperado a vista. Como pode? Este homem não vem de Deus, porque despreza o sábado, falando de Jesus, Porque essa cura aconteceu no dia de sábado. Como pode um pecador, um transgressor da lei, realizar tais prodígios? Então, no versículo 17, eles perguntam para o cego: quem que fez isso em você? E aí ele diz: agora não é mais aquele homem chamado Jesus. Ele diz: é Jesus, um profeta. Já melhorou um pouco, A primeira resposta dele, um homem chamado Jesus. A segunda resposta, um profeta. Mesmo assim, os fariseus não acreditaram e foram perguntar para os seus pais. Também não resolveu. Interrogaram novamente o cego. E o que é que ele faz? O que é que ele responde? No versículo 26. Eu já falei para vocês. Eu já disse a vocês. Quem me curou é Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Então, é um homem que provém de Deus. Então, passou por 3 fases. Primeiro, um homem chamado Jesus. Segundo, um profeta. Terceiro, quem fez isso comigo foi um homem que vem de Deus, o Filho de Deus. Ele passou por fases para reconhecer quem é Cristo. Vejam, trata-se de um itinerário de conhecimento da identidade de Jesus.
É assim na nossa vida também. Nós vamos reconhecendo Jesus à medida que nós vamos nos aproximando dele, como esse cego fez, passo a passo. É assim a vida cristã, de sermos iluminados. Aqui, é o mistério de Cristo, luz do mundo. É isso o batismo. O que o batismo realizou em nós? Nós recebemos a luz da fé, não é? Fomos iluminados pela fé. O cego, na experiência da sua cegueira, está demonstrando para nós que quando nós somos tocados por Cristo, os nossos olhos se abrem e nós conseguimos reconhecer quem é Jesus. Isso dá um encontro de catequese? Dá, Então, trata-se aqui de uma metáfora para o caminho de libertação do pecado. O pecado é como um véu escuro que cobre o nosso rosto e nos impede de ver claramente. O perdão do Senhor tira essa sombra, tira essa escuridão e nos devolve a luz. É isso. Depois, o último evangelho, o 5º domingo da Quaresma, é o evangelho da ressurreição de Lázaro, morto, já cheirando mal. Mas aparece Cristo e muda aquela circunstância. Cristo é a vida. Ao nos encontrar com Ele, Ele nos devolve a vida. Aleluia. É isso. Então, no 5º domingo, nós vamos ser introduzidos no Cristo Senhor, que é a nossa vida. Então vejam, os 5 domingos da Quaresma é o tempo da purificação, que nós vamos tocar nos principais mistérios da vida de Cristo. A tentação de Cristo, Jesus transfigurado, Cristo água viva, Cristo luz do mundo, Cristo é a vida. Tá claro, gente, os encontros da purificação? Vamos lá. Depois nós entramos no tempo da iluminação. Então, veja bem, até agora, os tempos, eles eram de 1 ano completo. Aqui mudou. O tempo da purificação é o tempo da Quaresma. É os 40 dias da Quaresma. Nada mais do que isso. O tempo da iluminação, a mesma dinâmica. Os evangelhos dos domingos do tempo pascal. E aqui eu não vou comentar evangelho por evangelho, porque nós iríamos nos delongar bastante aqui na nossa exposição, tá? Mas está aqui, para a gente ter ciência de quais são eles, tá? Esses evangelhos aqui são desse ano, o ano B, o ano que nós estamos celebrando. O primeiro domingo da Páscoa é o encontro de Jesus com Madalena. Jesus ressuscitado com Madalena. O segundo domingo, é o encontro de Jesus com Tomé. Toque aqui. Meu Senhor e meu Deus. Depois, o terceiro encontro é o encontro com os discípulos de Emaús. O quarto encontro é o domingo do Bom Pastor. O 5º encontro é o evangelho da videira e dos ramos. Se não permanecerdes em mim, não podereis dar fruto. O 6º encontro é o evangelho em que Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Então aqui nós temos o itinerário dos encontros da iluminação. Você vai fazer a mesma coisa que fez com a purificação. No tempo pascal, refletir os evangelhos, fazer o encontro de espiritualidade com
os catequizandos a partir destes evangelhos. Terminou o tempo pascal, nós podemos marcar a primeira comunhão. Vocês acham que os catequizandos vão estar preparados depois de todo esse percurso, sim ou não? Vão conhecer e reconhecer esse conteúdo, sim ou não? Então veja, aqui o método propõe que seja dessa maneira. Tem paróquia que prefere fazer a primeira comunhão dentro do tempo pascal. E aí é o combinado do padre com o catequista. Gente, aqui, isso daqui é um norte, tá? É um norte para nos ajudar a não nos perder no meio do caminho. Mas é flexível. Nós podemos dialogar com o pároco para ver a melhor maneira de ir implantando esse processo dentro das nossas paróquias. Então vejam, terminou a iluminação, marcamos a celebração da missa da primeira comunhão. Fez a primeira comunhão, nós vamos entrar no último tempo. Qual é o último tempo? O tempo da mistagogia. Nesse período, o que é mistagogia, gente? Qual é o significado dessa palavra? Mistagogia está relacionado ao mistério. Oi? Pode falar. Está relacionado ao mistério da nossa fé. Mistagogia se traduz por introdução ao mistério da fé. Ao mistério da fé. Então, no catecumenato antigo, preste atenção, lá nos primeiros cristãos, lembra que eu falei num dos nossos encontros essa semana sobre o catecumenato antigo? Lá, no catecumenato antigo, a mistagogia funcionava assim. Os neófitos, aqueles que foram batizados na noite da Páscoa, no final da iluminação, na noite da vigília pascal, foram batizados ali na vigília pascal. Eles entram imediatamente no tempo da mistagogia. A mistagogia vai explicar para os neófitos o sentido dos ritos pelos quais ele passou na iniciação à vida cristã, no batismo, da crisma e da primeira comunhão. Então, eu vou indicar para vocês leiam, é riqueza. As catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Ele vai explicar nas catequeses mistagógicas, rito por rito, o batismo, passo por passo do batismo, isso lá no contexto do catecumenato antigo, mas que muita coisa tá para nós aqui. Ele vai explicar nessas catequeses o rito do crisma. Ele vai explicar nessa catequese a missa, parte por parte. Gente, isso lá nos primeiros séculos. São Cirilo de Jerusalém. Catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Tem na internet. Só você digitar lá isso vai aparecer. Não precisa nem comprar. Deve ter para comprar em algum lugar também, mas lá na internet tem. Você pode imprimir, fica fácil. Tá? Então, a mistagogia no catecumenato antigo previa a explicação dos ritos. Então, por exemplo, e aí não é só São Cirilo de Jerusalém que escreveu nesse tempo. Eu estou citando ele porque as catequeses dele são bem emblemáticas. Mas vários santos trataram de escrever sobre a mistagogia dos sacramentos recebidos. Então, por exemplo, a mistagogia do sacramento do batismo. Nós falamos bastante já, ontem.
Mas eu vou dar um outro exemplo hoje. Nós temos no sacramento do batismo a pia batismal, certo? São João Crisóstomo, ele explica assim, que a pia batismal, ela é, ao mesmo tempo, ventre e sepulcro. Duas imagens. O ventre e uma sepultura. Por quê? Porque uma vez que nós somos mergulhados na água do batismo, nós somos sepultados com Cristo, enterrados, mortos com Cristo, Romanos 6, mortos com Cristo e renascemos para uma vida nova. Então, é túmulo, porque ali está sendo sepultado o Tiago velho, e é ventre que gera vida nova, me faz uma nova criatura em Cristo. Mistagogia do mistério celebrado. Então, os catecúmenos, aqueles que se preparavam para receber os sacramentos, eles não tinham noção disso quando recebiam os ritos propriamente. Então, depois era tarefa do catequista acompanhar o sentido e o significado de cada rito. Isso é mistagogia, no catecumenato antigo. Trazendo para os nossos tempos, a mistagogia, ela é um tempo de aprofundamento de tudo aquilo que foi visto no catecumenato, durante os 4, 5 anos que ficou ali de catequese. Só que isso vai se dar de maneira mais dinâmica. Olha lá, nesse período, os catequizandos, iluminados pelos textos evangélicos pascais, que receberam a primeira comunhão e etc., e junto à sua comunidade, reforçam os laços de pertença entre aqueles que já vivem a fé. Este momento tem a finalidade de engajar aquele que percorreu o caminho catecumenal na comunidade dos fiéis. Outro fator importante a ser abordado é o papel do catequista mistagogo, como instrumento que facilita o encontro dos seus catequizandos com o mistério divino. A palavra tem forte relação com o seu proclamador. No contexto da revelação, não basta saber com exatidão o que é pronunciado, mas é preciso reconhecer quem comunica. Aquilo que nós estamos falando aqui, né? Conhecer e reconhecer, falando do papel do catequista. Então veja, o tempo da mistagogia, nesse tempo, o catequista tem que auxiliar o catequizando, não vou sair não, tem que ficar aqui por causa da câmera. O catequista auxilia o catequizando para que ele entre na prática da fé, através de um trabalho pastoral. Então, aqui precisa haver um trabalho de conjunto com todas as pastorais e movimentos da igreja junto à catequese, para que o catequizando identifique onde eu quero servir, onde eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu estou ouvindo, aprendendo nesse caminho de catequese. Então, se tem lá a pastoral dos coroinhas, dos acólitos, que tal os adolescentes, então, serem encaminhados para essa pastoral? Tem lá a PASCOM, adolescente ama isso aqui. Coloca o celular na mão dele e fala, vai em todas as missas para você tirar foto, postar na rede social, dê trabalho para ele. PASCOM, um ótimo lugar para engajar adolescente. Que mais? Infância missionária. A própria catequese, pode ser que tenha alguém ali, você catequista, com um olhar apurado, percebe, olha, você tem carisma para dar catequese. Pode colocar para ser um auxiliar, começar como um auxiliar. Gente, assim, dá uma olhada aqui no salão, dá uma olhada.
Dá uma olhada assim pro lado. Dá uma olhada. Graças a Deus nós temos alguns mais novos aqui. Mas a grande maioria já é daqui para cima, não é? Não é, Cone? A grande maioria já está igual o padre Tiago aqui, ó, cabelo branco, né? Nós precisamos de catequistas jovens. Não estou desprezando vocês de jeito nenhum. Mas não precisa de ajuda? Então, que tal inserir esses catequizandos para ser auxiliar de catequese? É aí a hora, é aqui na mistagogia. E daí, os encontros com o catequista vai ser uma vez por mês. Com o catequista. As outras semanas vão ser de trabalhos pastorais. O catequista vai abandonar as outras semanas? Não, tem que acompanhar. Tem que perceber se está dando certo, se não está dando certo. Se talvez seria melhor em outro grupo. E aqui o diálogo com o coordenador daquela pastoral, daquele movimento, tem que haver entre o catequista e o coordenador para haver acolhida do outro lado. Para haver acolhida. A mistagogia, ela vai então nesse movimento. Até quando, padre? Até o sacramento do crisma. Que aí não tem como nós determinarmos uma data, porque depende de agenda do bispo e etc. e tal. Mas o ideal é que não seja no mesmo ano em que ela recebeu a primeira comunhão, que seja no ano seguinte, para que tenha um tempo aí de mistagogia. Ah, padre, o que nós vamos fazer no encontro mensal lá da mistagogia? Veja, o catequista tem liberdade para trazer algum tema pertinente. Mas, até preparando aqui esse material, né? Nós vamos, aqui estou me comprometendo, né? Enquanto comissão, nós vamos fazer uma sugestão de temas. Acho que é importante, né? Para que o catequista tenha um norte do que se trabalhar nesse tempo aqui da mistagogia. Mas são temas da atualidade, que toca direto na vida dos adolescentes, nas fases que eles estão, enfim, né? O catequista tem liberdade para isso, tá? Então, o tempo da mistagogia é um tempo que não tem duração pré-estabelecida. Ele finaliza com a celebração do sacramento da crisma, data essa estipulada em comunhão do pároco com o bispo diocesano. É importante que a crisma não aconteça no mesmo ano em que se recebeu a primeira comunhão, a primeira Eucaristia. Vimos o panfletinho inteiro nesses 4 dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.